o Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 17. Formação dos Médiuns. Nesse capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, perda e suspensão da mediunidade. Desenvolvimento da mediunidade. Trataremos aqui, especialmente, dos médiuns escreventes, porque este é o gênero de mediunidade que mais se expandiu, e também porque há um tempo o mais simples, o mais cômodo, o que proporciona resultados mais satisfatórios e mais completos. É ainda o que todos ambicionam. Infelizmente, não há até o presente nenhum meio de diagnosticar, mesmo de maneira aproximativa, que se possui essa faculdade. Os sinais físicos que alguns tomam por indícios, nada tem de certo. Podemos encontrá-las nas crianças e nos velhos, nos homens e nas mulheres, qualquer que seja o temperamento, o estado de saúde ou o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um meio de constatar a sua existência: é experimentar. Pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio de cestas e pranchetas, ou diretamente pela mão. Sendo esse último modo o mais fácil, e podemos dizer que o único hoje empregado, é o que de preferência recomendamos. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em pegar-se um lápis e papel e pôr-se em posição de escrever, sem qualquer outra preparação. Mas, para se conseguir um bom resultado, são indispensáveis muitas recomendações. No tocante às condições materiais, recomendamos evitar-se tudo o que possa impedir o livre movimento da mão. É mesmo preferível que ela não se apoie inteiramente no papel. A ponta do lápis deve manter o contato necessário para escrever, mas não para oferecer resistência. Todas essas precauções se tornam inúteis quando se começa a escrever corretamente, porque então nenhum obstáculo poderia deter a mão. Essas são apenas as preliminares do aprendizado. Pode-se usar indiferentemente a pena ou o lápis. Alguns médiuns preferem a pena, mas ela só pode servir para os que estão formados e escrevem calmamente. Há os que escrevem com tal velocidade que o uso da pena seria quase impossível, ou pelo menos muito incômodo. Acontece o mesmo com a escrita sacudida ou irregular, e quando se trata de espíritos violentos, que batem com a ponta e a quebram, rasgando o papel. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder conversar com espíritos de pessoas queridas. Mas essa impaciência deve ser moderada, porque a comunicação com determinado espírito apresenta quase sempre dificuldades materiais que a tornam impossível para o iniciante. Para que um espírito possa comunicar-se, é necessário haver entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem de maneira instantânea. Somente na proporção em que a mediunidade se desenvolve, o médium vai adquirindo a aptidão necessária para entrar em relação com o primeiro espírito comunicante. Pode ser, portanto, que o espírito desejado não esteja em condições propícias, apesar de se encontrar presente. Como pode ser ainda que ele não tenha possibilidade nem permissão de atender ao apelo. Convém, pois, no princípio, abster-se o médium de chamar um determinado espírito, porque muitas vezes acontece de não ser com ele que as relações fluídicas se estabeleçam com maior facilidade, por maior simpatia que lhe devote. Antes, pois, de pensar em obter comunicações deste ou daquele espírito, é necessário tratar do desenvolvimento da faculdade, fazendo para isso um apelo geral e se dirigindo sobretudo ao seu anjo guardião. Não há para isso fórmulas sacramentais.
Quem pretender oferecer uma fórmula pode ser firmemente taxado de impostor, porque para o espírito a forma nada vale. Entretanto, a evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou em outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo, fazendo-me escrever. Rogo também ao meu anjo guardião que me assista e afaste de mim os espíritos maus. Espera-se, então, que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode acontecer que seja aquele que se deseja, como pode ser um espírito desconhecido ou o anjo da guarda. Num caso ou noutro, geralmente ele se dá a conhecer escrevendo o nome. Apresenta-se então o problema da identidade, uma das que requerem maior experiência, pois são poucos os iniciantes que não estejam expostos a ser enganados. Tratamos disso logo mais, em capítulo especial. Quando se quer chamar determinados espíritos, é essencial dirigir-se inicialmente aos que se sabe serem bons e simpáticos, e que podem ter um motivo para atender, como os de parentes e amigos. Nesse caso, a evocação pode ser feita assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, rogo ao espírito de fulano que se comunique comigo. Ou ainda, rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de fulano que se comunique comigo. Ou por outras palavras correspondentes a esse mesmo pensamento. É também necessário que as primeiras perguntas sejam formuladas de maneira que as respostas sejam dadas simplesmente por um sim ou não. Por exemplo, estás aqui? Queres responder? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução será desnecessária. No começo, trata-se de estabelecer uma relação. O essencial é que a pergunta não seja fútil, que não se refira a coisas de interesse privado, e, sobretudo, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para o espírito ao qual se dirige. Mais importante a se observar do que a maneira de fazer o apelo é a calma e o recolhimento que se deve ter, junto a um desejo ardente e uma firme vontade de êxito. E por essa vontade, e por vontade, não entendemos aqui um desejo efêmero e inconsequente, a cada momento interrompido por outras preocupações, mas uma vontade séria, perseverante, sustentada com firmeza, sem impaciência nem ansiedade. O recolhimento é favorecido pela solidão, pelo silêncio e o afastamento de tudo o que possa provocar distrações. Nada mais resta então a fazer, senão isto: renovar todos os dias a tentativa durante 10 minutos, 1/4 de hora ou mais de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses e mais, se necessário. Conhecemos médiuns que só se formaram depois de 6 meses de exercício, enquanto outros escrevem corretamente desde a primeira vez. Para evitar tentativas inúteis, pode-se interrogar por outro médium um espírito sério e elevado. Mas é bom lembrar que, quando se propõe aos espíritos a questão de saber se temos ou não mediunidade, eles quase sempre respondem afirmamente, o que não impede que as tentativas sejam muitas vezes infrutíferas. Isso se explica naturalmente. Propõe-se ao espírito uma questão geral e ele responde de maneira geral. Como se sabe, nada mais elástico do que a faculdade mediúnica, pois ela pode se apresentar sob as mais variadas formas e nos mais diversos graus. Pode-se, portanto, ser médium sem o perceber, e num sentido diferente do que se pensa. A esta questão vaga, sou médium? O espírito responde, sim. A esta mais precisa, sou médium escrevente? Ele pode responder, não. Deve-se ainda conhecer a natureza do espírito interrogado. Há espíritos tão levianos e tão ignorantes que respondem à torto e à direito como verdadeiros estúrdios. Eis porque aconselhamos dirigir-se a espíritos esclarecidos,
que geralmente respondem de boa vontade a essas perguntas e indicam o melhor caminho a seguir, se houver possibilidades de êxito. Um meio que dá quase sempre bom resultado, é o emprego como auxiliar momentâneo de um bom médium escrevente flexível e já formado. Se ele puser a mão ou os dedos sobre a mão de que se deve escrever, é raro que ela não se mova imediatamente. Compreende-se o que então se passa. A mão que segura o lápis torna-se uma espécie de apêndice da mão do médium, como seria a cesta ou a prancheta. Mas isso não impede que esse exercício seja realmente útil quando se pode empregá-lo, pois que frequentemente e regularmente repetido ajuda a vencer o obstáculo material e provoca o desenvolvimento da faculdade. Às vezes também basta magnetizar com essa intenção o braço e a mão do que deseja escrever. Muitas vezes o magnetizador se limita a pousar a sua mão no ombro da pessoa e temos visto ela escrever prontamente sob essa influência. O mesmo efeito se pode ainda produzir sem nenhum contato e pelo simples efeito da vontade. Compreende-se facilmente que a confiança do magnetizador em seu poder pode produzir esse resultado. Deve exercer um grande papel e que um magnetizador incrédulo exerceria fraca ou nenhuma ação. O concurso de um guia experimentado é também muito útil, algumas vezes para indicar ao iniciante uma série de pequenas precauções que ele costuma negligenciar, em detrimento da rapidez do seu progresso. É útil, sobretudo, para esclarecê-lo quanto à natureza das primeiras perguntas e a maneira de fazê-las. Seu papel é o de um professor que se dispensa quando a gente se tornou bastante hábil. Outro meio que pode também contribuir poderosamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas do mesmo desejo e da mesma intenção, todas guardando absoluto silêncio, num recolhimento religioso. Simultaneamente experimentam escrever, apelando cada qual ao seu anjo guardião ou a algum espírito simpático. Uma delas pode também fazer, sem designação especial, e por todos os membros da reunião, um apelo geral aos espíritos bons, dizendo, por exemplo, em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos aos bons espíritos que se dignem comunicar-se pelas pessoas aqui presentes. É raro que entre elas não haja alguma que deem prontamente sinais de mediunidade ou mesmo escrevam de maneira fluente em pouco tempo. Fácil compreender o que se passa nessa circunstância. As pessoas unidas por uma mesma intenção formam um todo coletivo, cujo poder e cuja sensibilidade aumentam por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por essa conjugação de vontades, há os que se encontram em meio aos assistentes o instrumento que lhe convém. Se não for um, será outro, e eles o aproveitam. Esse meio deve, sobretudo, ser empregado pelos grupos espíritas que não dispõem de médiuns, ou que não têm um número suficiente. Tem-se procurado encontrar processos para a formação de médiuns, bem como meios de diagnosticar a mediunidade. Até o momento, não conhecemos outros mais eficazes do que esses que indicamos. Supondo que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é de ordem inteiramente material, algumas pessoas pretendem vencê-lo por uma espécie de ginástica quase capaz de deslocar o braço e a cabeça. Não descrevemos esse processo, que nos chega através do Atlântico, não só por não termos nenhuma prova de sua eficácia, mas por estarmos convencidos de que pode ser perigoso para as compleições delicadas, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem os germes da faculdade, nada a poderá dar, nem mesmo a eletrização das pessoas, que sem êxito algum já foi empregada. A fé
não é condição obrigatória para o iniciante. Ela secunda os esforços, não há dúvida, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Vimos pessoas completamente incrédulas ficarem espantadas de escreverem sem querer, enquanto crentes sinceros não o conseguiam. O que prova que essa faculdade se relaciona com predisposições orgânicas. O primeiro indício da disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por um impulso que não se pode dominar. Quase sempre de início, traça apenas sinais sem significação. Depois, os caracteres se tornam mais precisos e, por fim, a escrita se processa com a rapidez da escrita normal. Mas é sempre necessário abandonar a mão o seu movimento natural, não embaraçando-a nem propelindo-a. Certos médiuns escrevem corretamente e com bastante facilidade desde o início, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é bastante raro. Outros fazem por muito tempo apenas traços e verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para desentravar-lhes a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem em sinais ridículos, não há dúvida que o espírito se diverte, porque os bons espíritos nada fazem de inútil. Nesse caso, deve-se redobrar o fervor no apelo dos espíritos bons. Se apesar disso não houver modificação, é necessário parar, desde que nada se obtém de sério. Pode-se fazer a tentativa diariamente, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos, para não se dar oportunidade aos espíritos zombeteiros. A essas observações acrescenta um espírito. Há médiuns cuja faculdade não pode ir além desses sinais. Quando, após alguns meses, não obtiverem mais do que insignificâncias, como um sim ou um não, ou letras isoladas, será inútil persistir, gastando papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas só devem ser consideradas como exercícios a cargo de espíritos secundários, pelo que não se deve atribuir-lhes senão um valor medíocre. Trata-se de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita, para treinarem o médium iniciante. Não acreditei jamais que espíritos elevados levem o médium a fazer esses exercícios preparatórios. Mas acontece que, se um médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos prosseguem e se ligam a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe a eles fazer o necessário para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. A dificuldade encontrada pela maioria dos médiuns iniciantes é a de ter que tratar com os espíritos inferiores, e eles devem considerar-se felizes quando se trata de espíritos apenas levianos. Toda a sua atenção deve ser empregada para não os deixar tomar pé, porque uma vez firmados, nem sempre é fácil afastá-los. Esta é uma questão capital, sobretudo no início, quando, sem as precauções necessárias, poder-se-á pôr a perder as mais belas faculdades. A primeira precaução é armar-se o médium de uma fé sincera, sob a proteção de Deus, pedindo a assistência de seu anjo guardião. Este é sempre bom, enquanto os espíritos familiares, simpatizando com as boas ou más qualidades do médium, podem ser levianos ou até mesmo maus. A segunda precaução é dedicar-se com escrupuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência oferece, a natureza dos primeiros espíritos comunicantes, dos quais é sempre prudente desconfiar. Se esses indícios forem suspeitos, deve-se apelar com fervor ao anjo guardião e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguiu enganar, para o desencorajar. Eis porque o estudo prévio da teoria é indispensável.
se o médium pretende evitar os inconvenientes inseparáveis da falta de experiência. As instruções a respeito, bem desenvolvidas, estão nos capítulos sobre a obsessão e a identidade dos espíritos. Aqui nos limitaremos a dizer que, além da linguagem, podemos considerar como provas infalíveis da inferioridade dos espíritos todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita bizarra, irregular, intencionalmente deformada, de tamanho exagerado ou em formas ridículas e estranhas. Mas a escrita pode ser muito ruim, até mesmo pouco legível, o que depende mais do médium do que do espírito, sem ter nada de insólita. Temos visto médiuns enganados de tal maneira que medem a superioridade dos espíritos pelo tamanho das letras, dando grande importância às letras bem modeladas, como caracteres de imprensa, puerilidade realmente incompatível com a superioridade real. Se o médium deve evitar de cair, sem querer, na dependência de espíritos maus, mais ainda deve evitar de entregar-se voluntariamente a eles. Uma vontade incontrolada de escrever não deve levá-lo a crer no primeiro espírito que se apresente, a menos que pretenda livrar-se dele mais tarde, quando não mais lhe convier. Mas não se pede impunemente assistência, seja para o que for, de um espírito mau, que pode exigir pagamento muito caro dos seus serviços. Algumas pessoas, impacientes com o seu desenvolvimento mediúnico, que acham muito lento, lembram-se de pedir o auxílio de qualquer espírito, mesmo que seja mau, contando mandá-lo embora depois. Muitas foram logo atendidas e escreveram imediatamente. Mas o espírito, não se importando de haver sido chamado nessas condições, mostrou-se indócil na hora de sair. Sabemos das que foram punidas em sua presunção, julgando-se fortes para afastá-los à vontade, por anos de obsessão de toda a espécie, pelas mistificações mais ridículas, por uma fascinação tenaz, ou mesmo por desastres materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito mostrou-se de início francamente mau. Depois tornou-se hipócrita, tentando fazer crer na sua conversão ou fingindo acreditar no pretenso poder do seu subjugado, para expulsá-lo quando quisesse. A escrita é às vezes bem legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas com certos médiuns é difícil de decifrar por outras pessoas, sendo necessário habituar-se a ela. Muito frequentemente é formada por grandes traços. Os espíritos economizam pouco papel. Quando uma palavra ou uma frase são pouco legíveis, pede-se ao espírito o favor de recomeçá-las, o que geralmente faz de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, esse quase sempre consegue torná-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e regulares, feitos com muita força de vontade e rogando com ardor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam muitas vezes sinais convencionais que usam nas reuniões habituais. Para mostrar que uma pergunta os desagrada e que não querem respondê-la, farão, por exemplo, um comprido risco ou outra coisa semelhante. Quando o espírito chegou ao fim do que tinha a dizer ou não quer mais responder, a mão se imobiliza e o médium, qualquer que seja o seu poder ou a sua força de vontade, não consegue obter mais nenhuma palavra. Ao contrário, quando ainda não terminou, o lápis prossegue sem que a mão possa detê-lo. Se quiser dizer espontaneamente alguma coisa, a mão pega convulsionalmente o lápis e começa a escrever sem poder opor-se. Aliás, o médium sente quase sempre algo que lhe indica se houve apenas uma parada ou se o espírito terminou. É raro que não sinta quando o espírito partiu. São estas as explicações mais importantes que tínhamos a dar, no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência mostrará na prática
certos detalhes que seria inútil tratar aqui, e que os princípios gerais orientarão. Que muitos experimentem e aparecerão mais médiuns do que se pensa. Tudo o que dissemos se refere à escrita mecânica. É a faculdade que todos os médiuns, com razão, querem desenvolver. Mas a função mecânica pura é muito rara, juntando-se a ela muito frequentemente, em maior ou menor grau, a intuição. O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito. Mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir, apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que mesmo são contrárias aos seus pensamentos, prova evidente de que não procedem da sua mente. Que continue, pois, e a dúvida se dissipará com a experiência. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis. Mas ele erraria se por isso se julgasse deserdado. Se possui apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não deixará de lhe prestar grandes serviços se souber aproveitá-la ao invés de repudiá-la. Se depois de inúteis tentativas, realizadas durante algum tempo, não houver nenhum indício de movimento involuntário, ou que esses movimentos forem muito fracos para produzir resultados, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe foi sugerido. Nem inquietar-se se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer distinção. Muito frequentemente, aliás, o motivo mecânico se desenvolve mais tarde. Dissemos acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. Isso acontece, sobretudo, quando um médium puramente intuitivo ou inspirado realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa que então se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio e ele sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos cientistas. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja o que se chama de um médium feito. Seria um grande erro da sua parte considerar-se dispensado de novas instruções. Ele só teria vencido uma resistência material, e é então que começam as verdadeiras dificuldades. Mais do que nunca, necessitará dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se quiser voar muito cedo com as suas próprias asas, não tardará a ser enganado por espíritos mentirosos que procurarão explorar-lhe a presunção. Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. A satisfação que proporciona a alguns iniciantes provoca um entusiasmo que precisa ser controlado. Devem pensar que ela lhes foi dada para o bem e não para satisfazer a curiosidade vã. É conveniente, portanto, que só a utilizem nos momentos oportunos e não a todo instante. Os espíritos não estão constantemente às suas ordens, e eles correm o risco de serem enganados pelos mistificadores. É bom escolherem dias e horas determinados para a prática mediúnica, de maneira a se prepararem com maior recolhimento, e para que os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se tiver revelado de maneira alguma, é necessário renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Quem não sabe uma língua serve-se de um intérprete. Nesse caso, faz-se o mesmo, recorrendo a outro médium. Mas na falta do médium,
não se deve julgar sem a assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de comunicação, mas não um motivo único de atração. Os que nos dedicam à afeição estão junto de nós, quer sejamos médiums ou não. Um pai não abandona o filho porque este é surdo e cego e não pode ver e nem ouvir. Pelo contrário, envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Se eles não podem transmitir-nos materialmente o seu pensamento, ajudam-nos com a sua inspiração. Mudança de caligrafia. Fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é o da mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. E o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre que o mesmo espírito, e às vezes é idêntica à que ele tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que se podem tirar disso, no tocante à identificação. Essa mudança só ocorre com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Não se dá o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, pois nestes o espírito age apenas sobre o pensamento, e a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo num médium mecânico, nada prova absolutamente contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial, de que os médiuns mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Designamos os que a possuem por médiuns polígrafos. Perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e suspensões momentâneas, tanto para as manifestações físicas quanto para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a propósito. Pergunta 1. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. 2. A causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido? Qualquer que seja a faculdade do médium, ele não tem o poder sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. 3. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? O uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Podemos abandoná-lo quando ele a emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas, e quando se recusa a transmitir as nossas palavras ou a colaborar na produção dos fenômenos para os encarnados que apelam a ele, ou que precisam ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos, nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um protegido mais digno. 4. O espírito que se afasta não pode ser substituído, e nesse caso se poderia compreender a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos que desejam, acima de tudo, comunicar-se, e estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Mas quando este é um espírito bom, pode ter se afastado momentaneamente, privando-o por algum tempo de toda a comunicação, para que isso lhe sirva de lição e lhe prove que a sua faculdade não depende dele, e por isso mesmo não lhe deve servir para um envaidecimento. Essa privação momentânea tem ainda o fim de provar ao médium que ele escreve sobre a influência de outro,
pois de outro modo não haveria intermitências. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição, demonstrando às vezes a solicitude do espírito pelo médium a quem se afeiçoou e ao qual deseja proporcionar um repouso que julga necessário. Nesse caso, ele não permite que outros espíritos o substituam. Questão 5. Mas existem médiuns de muito merecimento, moralmente falando, que não sentem nenhuma necessidade de repouso e ficam muito contrariados com a interrupção, cujo objetivo não compreendem. Serve para experimentar-lhes a paciência e avaliar a sua perseverança. É por isso que os espíritos geralmente não marcam o fim da suspensão, pois querem ver se o médium desanima. Muitas vezes também é para lhe deixar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram. É por essa meditação que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos considerar assim os que, na verdade, são simplesmente amadores de comunicações. 6. É então necessário que o médium prossiga nas tentativas de escrever? Se o espírito o aconselhar, sim, mas se lhe disse que se abstenha, deve obedecê-lo. 7. Ele teria um meio de abreviar a prova? A resignação e a prece. No mais, basta fazer diariamente uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil desperdiçar tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa tem apenas o fim de verificar se já recobrou a faculdade. 8. A suspensão implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam? De maneira alguma. O médium se acha na situação da pessoa que tivesse perdido a vista momentaneamente, mas não foi abandonada pelos amigos, embora não os veja. O médium pode e deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações por meio material com certos espíritos, não o priva das comunicações mentais. 9. Assim, a interrupção da faculdade mediúnica nem sempre é uma censura dos espíritos? Não, sem dúvida, pois pode ser uma demonstração de benevolência. 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura na interrupção? Que interrogue a sua consciência e pergunte a si mesmo que uso tem feito da sua faculdade, que bem disto tem resultado para os outros, que proveito tem tirado dos conselhos que lhe deram, e terá a resposta. 11. O médium impedido de escrever não pode recorrer a outro? Isso depende da causa da interrupção. Essa é quase sempre a necessidade de vos deixar tempo para a meditação, após os conselhos que vos foram dados, a fim de não vos deixar acostumados a nada fazer sem nós. Nesse caso, ele não encontrará o que procura com outro médium. E isso tem ainda um fim, que é o de provar a independência dos espíritos, que não podeis fazer agir à vossa vontade. É também por essa razão que os que não são médiums nem sempre obtêm todas as comunicações que desejam. Observação de Kardec. Deve-se observar com efeito que os que recorrem a um terceiro para obter comunicações muitas vezes nada obtêm de satisfatório, enquanto, em outras ocasiões, as respostas obtidas são bastante explícitas. Isso, de tal maneira, depende da vontade dos espíritos, que nada se consegue mudando de médium. Parece que os próprios espíritos obedecem, nesse caso, a uma palavra de ordem, pois o que não se consegue de um, de outro não se obterá melhor. Deve-se, então, evitar de insistir e de se impacientar, para não ser vítima de espíritos enganadores, que responderão se o desejarmos ardentemente, pois os bons deixarão que o façam,
para punirem a nossa teimosia. Questão 12. Com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de uma maneira especial? É uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São intérpretes entre os espíritos e os homens. 13. Mas há médiuns que só empregam a sua faculdade com má vontade. São médiuns imperfeitos. Não sabem o valor da graça que lhes foi concedida. 14. Se há uma missão, por que não se apresenta como um privilégio dos homens de bem, sendo dada às pessoas que não merecem nenhuma consideração e que podem abusar dela? Precisamente porque essas pessoas necessitam dela para se aperfeiçoarem e para que tenham a possibilidade de receber bons ensinamentos. Se não aproveitarem, sofrerão as consequências. Jesus não falava de preferência aos pecadores, dizendo que é preciso dar aos que não têm? 15. As pessoas que têm grande desejo de escrever, como médiuns, e não conseguem, podem chegar a conclusões negativas contra si mesmas, no tocante à boa vontade dos espíritos para com elas? Não, porque Deus pode haver-lhes recusado essa faculdade, como pode haver-lhes recusado o dom da poesia ou da música. Mas se não gozam desses favores, podem gozar de outros. 16. Como um homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos espíritos, quando não tem, seja por seu intermédio ou de outros médiuns, a possibilidade de receber esse ensino direto? Não tem ele os livros, como os cristãos têm o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, os cristãos não precisam ter ouvido as palavras da própria boca do Mestre.